Graças às mídias sociais, podemos sempre entender um pouco sobre a vida luxuosa, as compras extravagantes e, claro, como são alguns dos estranhos relacionamentos que os pais mais ricos do mundo têm com suas crianças. Para sua surpresa, a maioria dos relacionamentos desse tipo de gente não é nada saudável. Nesse vídeo, vamos entender como são esses relacionamentos na vida de Elon Musk. O que será que seus filhos acham dele, afinal? Um homem que todo mundo já ouviu falar, mas é extremamente reservado sobre a sua vida pessoal. Então, descubra agora o que os filhos de Elon Musk realmente acham sobre ele. Acredito que a pergunta na mente de todos é exatamente o que acontece entre Elon Musk e os seus incríveis 6 filhos. Quer dizer, vamos reconsiderar um pouco, porque o menorzinho, Ash, ainda é jovem demais para expressar suas opiniões sobre seu pai bilionário. Por outro lado, seus primeiros filhos, que são gêmeos Griffin e Xavier, que acabaram de completar 17 anos de idade, e então temos seu segundo conjunto de filhos, Kay, Saxon e Damian, que são trigêmeos que acabaram de completar 15 anos. Em 2014, numa entrevista em Washington, Musk descreveu exatamente o que seus filhos pensam sobre ele. Sabe que eles não parecem muito animados sobre as coisas que eu faço. Na época, seus gêmeos tinham apenas 10 anos de idade, enquanto seus trigêmeos apenas 7. Apesar de sempre sonhar em ser um pai legal, Musk admite que ser pai é uma das coisas mais difíceis que já fez, especialmente quando seus filhos não parecem animados com as coisas que você faz, como ser dono da SpaceX e da Tesla, por exemplo. Ele, uma vez os levou para a fábrica da Tesla antes de virarem adolescentes, esperando que eles ficassem super animados com todo o maquinário avançado ao seu redor. Mas, para sua surpresa, seus filhos não estavam tão interessados, porque, como Musk diz, eles já tinham visto essa fábrica 20 vezes anteriormente. Musk até brinca que fica mais feliz com suas invenções do que seus filhos. Elon também admite que seus filhos preferem jogar videogames com ele do que passar um segundo em qualquer fábrica que ele tenha. E isso só serve para mostrar que, mesmo que todo mundo pense que você é o cara mais legal do mundo, o Tony Stark da vida real, o salvador da humanidade, quando se trata de crianças, você pode se tornar facilmente só um velho e chato pai. Mas isso foi há 7 anos. O que será que seus filhos pensam dele agora? Bem, uma coisa é certa, eles amadureceram o suficiente para entender o tipo de poder, influência e responsabilidade que seu pai tem. Para começar, Elon Musk não tem um horário de trabalho regular. Ele é conhecido por fazer turnos de até 22 horas, dormindo no escritório de suas fábricas da Tesla por causa de suas obrigações massivas. Geralmente, ele não tem tempo suficiente para passar regularmente com seus filhos. Como a maioria dos pais, ele não pode facilmente levá-los para assistir a um filme ou até assistir esportes ao vivo sem os paparazzi o cercando por todos os lugares. Mas não podemos esquecer que ele tem um tipo de dinheiro que lhe permitiria alugar um estádio inteiro só para ele e seus filhos. Felizmente, Elon Musk não é o tipo de pai rico, pomposo e egocêntrico que adora exibir sua riqueza, porque você pode imaginar no que esse tipo de comportamento tornaria seus filhos. Apesar de não mimá-los, em várias ocasiões ele admitiu abertamente em entrevistas que seu único amor verdadeiro são seus filhos, e isso reflete na forma que ele trabalha para que eles o vejam, como um pai responsável e amoroso. Quando ele não está gastando tempo correndo entre a SpaceX, Tesla, Neuralink ou qualquer outra empresa que ele tenha, ele sempre dedica tempo a isso, a interagir saudavelmente com seus filhos. Você pode imaginar que eles também estão cientes das vastas fortunas de seu pai, sempre figurando nas primeiras colocações em listas de homens mais ricos do mundo. E eles definitivamente experimentam os luxos que essa posição proporciona. Por exemplo, eles tiveram a oportunidade de viajar para muitos países durante as extensas viagens de negócios de Elon para todos os lugares do mundo, sempre nos lugares mais exóticos e bonitos do planeta, enquanto são tratados como membros de uma realeza. Elon também conversa com ele sobre assuntos importantes, como energia renovável e viagens interplanetárias. Por exemplo, uma vez ele fez uma viagem à China em nome de negócios da Tesla. Ele decidiu levar suas crianças junto com ele para que pudessem ver monumentos como a Grande Muralha e até mesmo pegar o trem de Pequim para Xangai para ver as exposições dos guerreiros de terracota. Dessa forma, ele garante que, mesmo com seus turnos de trabalho assustadores, ainda consiga tirar um pouco de tempo para seus filhos e ocasionalmente levá-los até a fábrica da Tesla em Fremont, para que eles possam interagir com os negócios, que um dia serão deles. Ele também os ensinou a importância de desabafar. Uma vez por ano ele reúne todos e os leva para um acampamento de luxo, fugir dos olhares indiscretos da mídia, dos e-mails constantes, da enxurrada de perguntas de seus funcionários e suas várias empresas. Ele também usa esse tempo para descansar, assim como seus filhos, para obter esse tempo privado tão necessário e criar vínculos saudáveis. Bom,
Bom, ouvindo todas as histórias boas, talvez você se questione como vários bilionários nem ligam para suas crianças ou famílias e Musk se esforça tanto para estar presente. A resposta pode vir do trauma que ele mesmo experimentou crescendo com seu próprio pai, Elon Musk. Em 2017, em entrevista à revista Rolling Stone, Musk detalhou como ele teve uma das infâncias mais miseráveis possíveis, mesmo com uma condição financeira favorável, alegando como seu pai era capaz das coisas mais terríveis. Ele descreveu seu pai como um ser humano terrível, sendo um homem apático que tinha planos malignos em todas as esferas de sua vida. Seu pai era verbalmente abusivo com ele. Regularmente deixava Elon saber que ele não tinha fé em qualquer das coisas que ele sonhava em fazer. Quando Elon tomou a decisão de se mudar para o Canadá como um estudante com inúmeras esperanças e sonhos, seu pai disse asperamente que ele estaria de volta à África do Sul em alguns meses com o rabo entre as pernas. Ele também fala sobre como seu pai costumava chamá-lo de idiota o tempo todo para qualquer coisa que ele dissesse. Mas no final do dia, Elon provou que ele estava errado, criando uma série de empresas de sucesso que o tornaram um dos homens mais ricos do mundo. Porém, Elon Musk respondeu fortemente às reivindicações de seu filho. Enquanto entrevistado pelo Daily Mail, ele disse ao filho que ele precisa crescer e parar de se referir a ele como uma pessoa má. Ele precisa superar. Eu não vou revidar. Vou esperar até que ele mesmo perceba. Ele é birrento como uma criança mimada. Ele nunca está satisfeito com o que tem. E agora, eu aparentemente sou um monstro do mal na vida dele. Então, poderia Elon Musk estar compensando sua infância de pesadelos, mimando seus próprios filhos? Bem, não podemos ter muita certeza. De qualquer maneira, Musk admitiu que o incomoda que seus filhos não estão sentindo nenhum dos efeitos de passar pela infância difícil que ele viveu, a qual ele atribui ser parte da razão pela garra e determinação que fez dele a pessoa de sucesso que ele é hoje. Elon foi para a escola na África do Sul, onde sofreu muito bullying. Ele conta que mesmo que ele seja um homem bem grande hoje, passando dos 1,80 m, ele era bem pequeno em seus anos de ensino médio. Um dos ataques foi tão brutal que o deixou com o nariz desfigurado. A lesão piorou à medida que ele cresceu, e ele teve que fazer uma cirurgia de emergência em 2013, pois estava dando a ele problemas de respiração. Mas agora seus filhos estão crescendo completamente diferentes. Eles são educados em casa, em sua própria instituição de aulas particulares, a Ad Astra, o que significa que bullying não é algo que eles estão acostumados. Eles também estão crescendo com todo um conjunto de experiências únicas que são bastante luxuosas e extravagantes, e certamente adicionarão muito em suas vidas privadas e públicas. Uma história que Elon cita ocasionalmente é sobre como ele levou os filhos ao Grande Prêmio de Mônaco em 2015. Ele relembra como seus filhos interagiram com o príncipe e princesa de Mônaco. Enquanto a maioria das crianças de sua idade teriam sido impactadas pela realeza daquelas pessoas, os filhos de Musk pareciam indiferentes e relaxados sobre a situação. Foi ali que ele percebeu que para seus filhos aquilo era sua realidade, que eles estavam acostumados a curtir as coisas boas da vida, porque é nisso que eles nasceram. A partir dali, ele pensou em uma missão para ampliar seus horizontes, assim como suas personalidades. Afinal, como um pai amoroso, ele não quer que seus filhos cresçam como crianças mimadas e incapazes de ter responsabilidades, e ele pretende discipliná-los dentro de sua própria casa. Uma das regras da família é que seus filhos devem ler o dobro de livros do que o número de videogames que eles jogam. E mesmo enquanto eles jogam esses videogames, eles não deveriam jogar jogos viciantes que matam suas células cerebrais, segundo Musk. Uma vez, ele os encontrou jogando um jogo onde o único conceito era tocar em um biscoito repetidas vezes. Ele os forçou a deletar esse jogo e baixar um outro, onde o objetivo era medir a trajetória de voo de um pássaro. Eu imagino que você sabe muito bem esses dois jogos que nós estamos falando. Sobre isso, ele até brincou em uma entrevista. Bem, pelo menos havia alguma física envolvida naqueles pássaros. Assim como um pai envolvido, Musk certamente está vigiando sobre as decisões de seus filhos também. Até agora, ele os protegeu das mídias sociais, e como ele mesmo não posta nada, ainda não existe nenhuma história dos filhos de Elon Musk pela internet. Nos dias de hoje, os gêmeos têm idade suficiente para coisas como dirigir e beber em alguns países, e parece que seus filhos realmente o respeitam e olham para ele como um líder, e é isso que todo pai deseja ter de seus filhos afinal. Sobre seu bebezinho, Musk admitiu em uma entrevista ao New York Times que sua ex-parceira Grimes lida com a maior parte dessa primeira criação. Mas Elon diz que quando Ash envelhecer, ele se tornará mais envolvido em sua vida. Ele sempre se refere à paternidade como uma experiência maravilhosa. Acha que os bebês, inclusive, são super legais e incentiva as pessoas a terem mais filhos, porque, bem, se nós não fizermos isso, então a humanidade com certeza vai sumir. Pensando bem, quem sabe talvez a próxima grande invenção de Musk seja algo que ajude a humanidade a ter mais filhos, não é mesmo? Esse vem sendo um problema recorrente para diversos países, principalmente os desenvolvidos. Mas enquanto essa invenção não chega, se liga só nesse vídeo sobre como ele planeja colonizar Marte até 2050. Talvez a próxima viagem que ele está planejando para lá seja com seus próprios filhos. Clica aí que eu te vejo lá.